liturgia, vim gravar um vídeo tal de liturgia dos sacramentos, e hoje então eu vim falar dos livros litúrgicos que a gente possui dentro da igreja, dentro da liturgia. Então nessa mesa aqui a gente preparou alguns livros litúrgicos para mostrar pelo menos os principais que a gente usa, como o lecionário dominical, com as leituras do ano A, B e C, o lecionário semanal, com as leituras que contém as leituras da semana, que seria o lecionário 2, o lecionário 3, que seria o santoral, e também depois tem aqui o missal romano, que contém todas as preces, antífonas, orações eucarísticas, as fórmulas para a missa, então que é usada em qualquer celebração, seja ela semanal, dominical, santoral, se há um bispo. O missal romano ele é a peça principal dentro de uma celebração eucarística. E aí a gente tem também o evangeliário, que está aqui ao lado. Como o nome já diz, ele possui os evangelhos do ano A, B e C. Para quem não conhece, então a gente abre. Então existe nesse caso, peguei um evangelho aqui que tem a mesma leitura, mais breve ou mais longa. Então peguei um domingo aqui para a gente pegar. Então aqui está o ano C. Então se a gente for um pouquinho mais para cá, a gente vai pegar outro ano, pegar o ano B aqui pra gente. Então tem um evangelho do ano B, que isso ajuda muito na hora da leitura para o próprio diácono que vai proclamar, ou muitas vezes até mesmo para o próprio sacerdote que vai proclamar na presença de um bispo, numa missa festiva. Então ele é usado até mesmo para facilitar as leituras. E aí voltando aqui para o lecionário dominical, a gente vai ter as leituras. Aqui já está no 32º domingo do tempo comum, então já está separado as leituras. Mas se a gente voltar um pouquinho aqui, a gente tem as leituras do 31º domingo, tem a segunda leitura, tem o salmo, tá? Tem as fitas que ajudam a fazer esta marcação para facilitar a escolha das leituras. A gente tem que saber qual o ano que a gente está, primeiramente, para saber qual página a gente vai marcar. Então, geralmente, como eu disse, o lecionário ele é marcado por ano A, B e C. Esse ano, a gente está no ano C. O ano C, a gente estuda mais os evangelhos de São Lucas. Então, a gente tem o ano A e o ano B. São Mateus e São Marcos, que a gente também trabalha nesses anos. Então, esse ano especificamente a gente trabalha com o Evangelho de São Lucas. O semanal já fica mais fácil. A gente vai marcar a semana que está a liturgia, que está ocorrendo, se está na 31ª, 32ª, se é ano par, se é ano ímpar. Então, as fitas sempre são fitas de marcação para ficar mais fácil para quem está organizando a liturgia. O santoral, deixa eu pegar ele aqui, como eu disse anteriormente, ele é voltado para uma missa mais devocional. No nosso caso aqui, que é a paróquia Mãe Rainha, nós temos uma devoção particular a Nossa Senhora. Então, missa comum de Nossa Senhora, tem aqui no santoral. Missa própria dos santos, eu deixei até separado aqui do último santo que a gente celebrou agora aqui, dia 28 de outubro, que foi São Simão e São Judas Apóstolo. Então está marcado a leitura do dia dele aqui, no dia 28 de outubro. Então fica marcadinho. Fica mais fácil da gente saber quais leituras e como prosseguir a liturgia. No caso do missal romano, a gente vai ter, vou abrir aqui para vocês verem, no caso da missa, a gente tem a antífona de entrada que o sacerdote vai fazer, a gente tem a oração do dia, que está
já preparada, a oração sobre as oferendas, a antífona da comunhão e a oração depois da comunhão. Também, como eu disse, são marcadas pelos tempos, então a gente precisa saber qual ano e qual oração eucarística o folheto nos pede naquele dia, se vai ter prefácio ou não. Nesse caso aqui, já deixei separado a oração que a gente vai usar, que é a oração 7, a oração eucarística de hoje. Então ela tem um prefácio que já vem nela, porém o sacerdote ele pode escolher um prefácio próprio que ele achar mais adequado para esse dia. Então a gente tem uma outra opção também de prefácio que o sacerdote pode escolher. Claro, tudo dentro da liturgia. Tem prefácio aqui dos anjos, prefácio de Nossa Senhora, prefácio de São José, prefácio dos apóstolos. Tudo isso a gente procura seguir o rito da liturgia. Aqui tem o rito da comunhão, logo após a oração eucarística que o sacerdote vai fazer, no caso hoje é a 7, segue-se o rito da comunhão aqui. E assim vai se seguindo até o rito final. Depois volto para cá para a gente poder fazer comunhão, o povo comunga, depois o povo comungou, o padre ou o diácono que tiver, ou se tiver um cerimoniário, arruma o altar, e aí o padre vai fazer a oração pós-comunhão, que aí vai estar novamente aqui. Então, o padre vai fazer, depois da comunhão, ele vai fazer esta oração. Sempre assim. Então, esses livros litúrgicos são o primeiro passo para quem quer trabalhar com liturgia, entender como eles funcionam. E saber, primeiramente, então, qual ano a gente está, qual semana litúrgica a gente está, se tem santo ou não nesse dia, se é uma missa votiva, se é dedicada a algum pastor, bispo. Então, o que a liturgia nos pede, o prefácio sugerido naquela semana. Então, tomar todos esses cuidados. São livros que nos ajudam a guiar e a facilitar todo o trabalho litúrgico que a gente tem. Por hora é isso, eu encerro essa pequeníssima formação, mas pretendo gravar mais vídeos para a gente aprofundar o que cada livro traz na sua riqueza e na sua individualidade, que cada livro tem a nos ensinar. Um grande abraço e obrigado.